uma habilidade absolutamente fundamental é a imitação. Crianças pequenas aprendem por observação e imitação. Se a criança não aprende a imitar outras crianças, se a criança não aprende a imitar comportamentos que ela vê no dia a dia, ela fica muito limitada no seu próprio aprendizado. Imagina se nós tivéssemos que aprender tudo sozinhos, por tentativa e erro. Seria muito difícil aprender coisas novas o tempo todo apenas por tentativa e erro. Então, as crianças que observam e imitam têm uma possibilidade de aprender coisas novas através dos parceiros, das rotinas diárias, dos encontros com as crianças na escola, em casa e em qualquer outro ambiente. A imitação é uma habilidade fundamental para o aprendizado em todas as esferas do desenvolvimento. Mas hoje vou falar um pouco mais sobre a imitação com objetos. Por que é importante uma criança aprender a fazer imitação com objetos? Porque quando a criança aprende a fazer imitação com objetos, é aí que ela vai aprender novas ações de motricidade fina. Com a imitação com objetos, ela vai ter também ferramentas para uma melhor interação com outras crianças. Se a criança não é capaz de ter um repertório amplo de jogo, quando ela começar a brincar com uma criança na escola, vamos dizer que ela está brincando, por exemplo, de carrinho. E aí a única coisa que ela sabe fazer com o carrinho é rolar o carrinho para frente e para trás. Se ela não sabe observar o coleguinha e imitar quando ele sobe numa rampa, imitar quando ele faz de conta que está subindo numa montanha, imitar quando ele coloca o carrinho para dentro de uma caixa como se fosse uma garagem, ele vai começar a brincadeira, eles vão começar rolando o carrinho. Quando a outra criança fizer uma variação, se a minha criança não seguir essa criança, rapidamente ela deixa de ser um parceiro interessante. Imagina que tem 4 crianças brincando juntas e uma propõe uma ação, a outra entra junto, elas começam a brincar junto e de repente uma das crianças não imita ninguém, faz sempre a mesma ação, sempre do mesmo jeito. Rapidamente ela vai perder múltiplas oportunidades de engajamento social e de aprendizado de novas habilidades. Uma outra questão com o aprendizado da imitação é que a imitação permite um repertório que no futuro vai ser um repertório ocupacional ou até mesmo profissional. Se a criança não aprende hoje, numa idade mais jovem, a imitar, dificilmente ela vai ser capaz de ter autonomia no futuro, porque ela não vai saber como colocar a mesa, como fazer um sanduíche. Imagina se a gente tiver que ensinar item por item como se fosse um objetivo específico de aprendizado e não por imitação. Vou ensinar a criança, por exemplo, quando se tornar um adulto, a varrer a casa. Vou ter que ensinar como que faz com a vassoura, mas ela não vai poder aprender por imitação. Vou ter que ensinar por suporte físico total, esvanecendo para parcial, esvanecendo e reduzindo esse suporte para um suporte gestual. Imagina se eu tenho que ensinar um por um. Ensino a criança a varrer, depois ensino ela a passar pano em casa, depois ensino ela a lavar louça, mas tudo isso sem a possibilidade da imitação. Quantos meses demoraria para ensinar algumas habilidades de autonomia geral em casa? Imagina essa criança que um dia vai se tornar um jovem adulto e que vai buscar um emprego novo. Imagina se ela tiver que aprender tudo com alguém orientando ela diretamente, explicando item por item como ela tem que fazer, sem poder observar alguém que está fazendo o trabalho para que ela possa imitar. A possibilidade dela de aprendizado e de emprego fica muitíssimo reduzida. Então a imitação precisa ser consolidada, se possível, na infância, porque vai ser uma habilidade muitíssimo importante em todas as outras fases da vida. Se a criança só aprende objetivos através de planos de intervenção dentro das horas de intervenção, o repertório que ela aprende é muito pequeno. Então a gente precisa garantir a imitação para que essa criança, quando se tornar um adulto, tenha um repertório amplo o suficiente e que ela seja capaz de imitar em novos contextos, para estar sempre aprendendo, para que ela se torne autônoma no seu processo de aprendizado. Agora, vamos à parte mais prática. Como ensinar uma criança a imitar com objetos? A primeira coisa é eu seguir a liderança da criança. Eu começo a narrar, posicionar de frente, ajudá-la na sua brincadeira e começo a imitá-la. Começo a imitar o que ela estiver fazendo, seja isso uma brincadeira funcional ou não funcional. Imito por alguns segundos, 30 segundos geralmente é suficiente. Se a criança já tiver percebido que eu estou imitando ela, excelente. Isso vai ajudar ela a já ativar um processo de imitação.
Eu tenho maior chance dela imitar quando eu variar a brincadeira dela. Então, primeiro entre na brincadeira dela e faça uma variação. A variação pode ser sutil. Vamos usar o exemplo do carro novamente. A criança está brincando de rolar o carro, de repente você pega e rola mais rápido e faz um barulho, levando o carro para cima e subindo no sofá. E aí você volta e começa a imitar a criança de novo. Aí de repente faz de novo a mesma variação e começa a subir com o carro no sofá. Muitas vezes a criança vai observar o que você está fazendo e depois de algumas repetições ela acaba imitando de forma espontânea. É muito importante que eu apresente essa variação um número repetido de vezes, pelo menos 3 ou 4 vezes a mesma variação. Rolo o carro e faço a variação com o objeto. Repito isso, entro no jogo da criança e faço de novo a mesma ação. Repito isso 3, 4 vezes. E aí, se a criança tiver imitado de forma espontânea, você continua fazendo múltiplas vezes a mesma variação e brincando com essa nova ação que você propôs. Se a criança não entrar espontaneamente nessa variação, eu aumento o suporte gradativamente. Mas eu só aumento o suporte quando eu tiver motivação suficiente. E essa motivação, gente, é medida pelo engajamento da criança, pela participação dela. Se ela está de frente para mim, observando o que eu estou fazendo, com certeza já tem alguma motivação. Se ela está partilhando sorrisos, ou se ela está dando continuidade e observando a minha mão e vendo o que eu estou fazendo, ela já tem motivação. Então, se ela tem motivação, eu posso aumentar o suporte. Sempre de menos para mais. Sempre no que a gente chama de least to most. Menos para mais. Então, para imitação, eu preciso fazer a cadeia do suporte físico. Então, eu começo como? Faço a minha variação. Se a criança não fizer, eu falo verbalmente. Faz assim, ó, sobe o carrinho. Se ele não subir verbalmente, eu já vou e faço o próximo nível de suporte, que é com gesto. Assim, ó, carrinho, sobe, sobe, para cima. Com o gesto com a mão, fazendo a imitação do que ele vai fazer e apontando para ele. Se com o gesto ele não fizer, eu faço o suporte físico parcial, que é pegar a mãozinha dele e começar o gesto e ver se ele continua sozinho o gesto. Se ele não continuar sozinho, eu faço o movimento inteiro para ele. Entro de novo no jogo da criança, faço novamente a variação. E aí faço novamente a sequência de aumento de suporte. Então, essa sequência não pode ser muito lenta, tem que ser mais ou menos nesse ritmo. Vum! Ó, faz, sobe o carrinho. Assim, ó, sobe, sobe. Vamos subir, subiu. Então eu mantenho esse ritmo. Sobe, sobe. Pego a mãozinha, começo a subir, se não subiu, termino de subir. Tá bom? Então, nesse ritmo. Esse ritmo é muito importante para garantir que a hierarquia de suporte vem uma após a outra e que a criança possa ser consistente. É muito importante eu não ficar repetindo o mesmo nível de suporte. Eu não ficar tipo, faz, sobe, sobe, sobe aqui, ó, sobe aqui, ó. Aqui eu estou fazendo verbal e gestual repetidamente. Eu tenho que fazer uma vez o antecedente, uma vez a demanda com cada nível de suporte. Uma vez verbal falando, sobe, faz você com o carrinho. Se ele não fez, uma vez com gestual. Sobe, você. Se não fez ainda, uma vez com físico parcial, pega a mãozinha e começa o movimento. E se ainda não fez, aumenta o movimento da criança e completa o movimento inteiro, fazendo suporte físico total. É muito importante que eu não faça múltiplos suportes físicos totais consecutivos. Se eu falo para a criança toda hora, sobe, e vou subindo, e vou lá e faço ela fazer. Sobe, vou subindo e faço ela fazer. E dou múltiplas demandas consecutivas, eu acabo com a motivação da criança e se torna aversivo. Então, faço o suporte, faço verbal, gestual, físico e volto de novo a entrar no jogo da criança. Ganho a motivação e faço novamente, verbal, gestual, físico. Essa é a forma que eu faço para ensinar atos com objetos. Seja uma maraca, seja bater no pandeiro, seja enrolar um carro, seja colocar anéis, eu uso a cadeia de suporte físico que começa com verbal, gestual e físico. Então ganhe a motivação da sua criança e use essa motivação para ensinar. Se ela não está imitando naturalmente os gestos e as variações que você propõe, aumente o suporte, dê um suporte verbal, gestual, físico parcial e físico completo, ajudando ela a fazer o movimento. Equilibre a motivação da criança com as demandas. Não faça demandas consecutivas. Varie, crie várias variações, faça várias ações com a sua criança. Mas se lembre, quando você fizer uma nova ação, você precisa repetir essa ação múltiplas vezes para que a criança aprenda essa ação. Se você fizer somente uma vez o movimento com o carro novo e aumentar o suporte, a criança não vai aprender.
Você precisa entrar no jogo e fazer isso pelo menos 3, 4 vezes e apresentar isso múltiplas vezes para a criança em diferentes dias, em diferentes horários. E se a ação que você propôs e o suporte que você propôs for muito aversivo, reduza talvez o tamanho da ação, faça uma coisa mais simples. E se ela tem muita aversividade ao toque, ao suporte físico total, não se esqueça, você está dando múltiplas oportunidades antes dela se engajar no jogo, com suporte verbal, gestual, físico parcial e físico total. Mas suporte físico só funciona se você for até o final. Se você ficar só no verbal, só no gestual e nunca chegar ao suporte físico, ela não vai aprender a imitar. Então, equilibre a motivação com as demandas, mas não deixe de fazer o suporte físico. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, não se esqueça de compartilhar para que outras pessoas possam se beneficiar também. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu joinha e o seu comentário. Até breve!